Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agrocast FAG. Esse é o episódio 31 e o assunto de hoje, campo e capital, o impacto do agro no cenário econômico. É isso, né, Isa? Mais um Agrocast em parceria com o City Farm, que já tá aí, né? Já tá Chegamos aí. no mês esperado. Pois é, mês que vem já tem City Esse Farm. mês. Esse mês, hoje é 1º de novembro, Isso olha aí, só. daqui 24 dias. Daqui 24 dias tem City Farm, é isso mesmo. E para falar sobre o assunto de hoje aqui no Agrocast FAG, a gente conta com uma equipe muito especial, equipe Sicredi. Sejam muito bem-vindos. Eu vou apresentar, então, quem está aqui com a gente. Christian Maicon de Cristo, assessor de investimentos. Bem-vindo, Christian. Obrigado, bom dia a vocês, né? Uma satisfação poder participar aqui do programa. Espero poder contribuir com boas informações a respeito da macroeconomia. Muito bem. Também Adeli Roberto Graef, assessor de investimentos. Também, seja bem-vindo. Bom dia, Antoniela. Bom dia, Isa. É um prazer estar aqui falar da importância da economia junto ao agro, quanto que elas andam junto, e é importante o agricultor ter esse conhecimento da economia para poder fazer os melhores negócios no seu agronegócio. Sempre com informação, né? Isso mesmo. E também o Luiz Marcelo Piloneto, assessor de crédito. Bem-vindo. Bom dia, Antoniela. Bom dia, Isa. Realmente, trazer informações do crédito é sempre oportuno, né? Para que nossos associados, nossos produtores, né? Eles possam tomar as decisões muito mais assertivas. Realmente é um prazer estar com vocês aqui, né? E queremos contribuir para esse evento, vai acontecer dia 24, 25, né? Que ele seja novamente um sucesso. Isso aí. Nossa terceira edição do City Farm, né? Isso aí. E para a gente começar o assunto de hoje, eu queria que você, Marcelo, que já está aí, né, há 3 décadas no Sicredi, falasse um pouquinho de como esse sistema cooperativo funciona. O Sicredi hoje é uma potência a nível nacional. Queria que você contextualizasse um pouquinho para quem está em casa de que maneira o Sicredi trabalha. Realmente, o sistema Sicredi, hoje falando em cooperativas de crédito, elas nasceram dentro de uma necessidade dos produtores, né, de ter um acesso ao crédito. Então, foi criadas as cooperativas, né, onde tem nossos associados, e ao longo do tempo, né, foi se criado parcerias, convênios, para trazer recursos a taxas oficiais, recursos que seja acessível ao produtor, que ele possa pegar seu dinheiro para custeio, aplicar na sua atividade e ter sua rentabilidade, para poder dar sustento à sua família, valorizar o trabalho, e com isso que a gente sempre fala, né, a questão da família, né, eu ter uma renda para colocar meu filho para estudar, dar um curso melhor hoje em dia. Então, o sistema de crédito foi se fortalecendo. O sistema Sicredi, né, nós temos nosso banco, que é em Porto Alegre, e a nível nacional temos 108 cooperativas. E aqui no oeste do Paraná, nós temos a Sicredi Vanguarda, né, que aqui só em Cascavel nós temos 9 agências para dar suporte aos nossos associados. Isso é importante, que é fortalecendo cada vez mais o agro. Muito bem. E também essa questão relacionada ao agronegócio é o que a gente consegue acompanhar, que está diretamente relacionada à nossa evolução da economia, né, Christian? Falando sobre essa questão, o Marcelo já introduziu aqui, o agro está totalmente relacionado a essa influência que nós temos no produto interno bruto aqui brasileiro, tanto dentro e fora da porteira. Como é que você consegue enxergar hoje o Sicredi nesse sentido? Bom, nós temos uma ligação, uma conexão total com o agro, né? Nós crescemos a partir do agronegócio e hoje nós somos uma instituição financeira de livre admissão, né? Já alguns anos para cá, nós atendemos todos os tipos de público. Ou seja, a gente procura, dentro das nossas operações, fomentar aquilo que é a base, né, da economia brasileira já há muitas décadas. O agro, diferentemente de indústria, varejo e serviços, que oscilam mais em função de vários ciclos econômicos que nós temos aí, o agro se mantém bastante resiliente, né? Se nós olharmos para 2023, por exemplo, um número que o nosso time de economia normalmente reporta aí para os associados é o fechamento deste ano do agro. Se o agro fosse um país, a gente poderia trazer um fechamento de PIB para o agro brasileiro de 13%. Seria o maior crescimento global em função de uma produção recorde no primeiro TRI, que foi a maior dos últimos 30 anos, né? Então, olha a representatividade do agro dentro da locomotiva, dentro da economia brasileira, né? É bastante representativo. Claro, o impacto é direto, né?
E Adeli, nesse sentido também, já introduzindo contigo, né, você que é especialista aí nessas análises dos cenários econômicos, hoje a gente consegue ver que o produtor rural, que todos os profissionais, né, de certa forma ligados ao agronegócio, estão preocupados principalmente com essa questão de gestão das propriedades, a questão econômica, de fomento ao crédito também. Exatamente. Nós temos vários trabalhos em relação a isso junto aos associados, junto à comunidade. Hoje é um exemplo, a gente está aqui conversando com vocês sobre a importância da economia junto ao agronegócio. E durante todo o ano a gente já vem fazendo várias palestras aqui em Cascavel mesmo. A gente já fez inúmeras palestras para agricultores, né? A gente vai lá na comunidade, a gente faz na agência, faz aqui na cidade para levar a informação para o agricultor. E o agricultor cada vez mais está se informando mais. Da porteira para dentro, o nosso produtor é especialista. E ele está cada vez se dedicando a conhecer mais da porteira para fora, da importância de acompanhar os números econômicos, juros no mundo, no Brasil. Tudo isso acaba impactando lá na questão da venda da sua produção. Então, cada vez mais a gente vê o agricultor procurando informação e nós, como Sicredi, estamos apoiando muito e levando bastante informação de qualidade também aos nossos agricultores. Participando de todas as etapas, né? Isa, eu acho que é interessante a gente conversar com a equipe Sicredi aqui sobre os problemas também, né? Isso A gente aí. tem que focar, claro, em enfatizar as questões, mas falar que o produtor rural enfrenta muitos desafios em todos esses sentidos para realizar uma gestão muito bem feita. E aí a gente começa na introdução, falando com o Christian, sobre a questão do cenário da inflação hoje nacional. De que maneira a gente consegue ter essa visão de como a preocupação em relação à inflação vai ter influência no mercado global, impactar diretamente também nas atividades aqui rurais? A gente pode dizer hoje que não só a nível nacional, mas a nível global, a inflação é a principal preocupação de todos os mercados, de todas as economias. Fruto do quê? Fruto de pandemia e fruto de guerra na Ucrânia, né? A gente até não tem necessidade de entrar tanto nos detalhes desses dois movimentos, mas a gente pode com certeza afirmar que esses dois episódios eles bagunçaram economicamente o mundo. Se a gente olhar, por exemplo, para países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, enfrentaram, especialmente no ano passado, a principal inflação dos últimos 40 anos. São países que estão acostumados com inflação zero. E, de repente, vamos olhar para a principal economia do mundo, 9% ao ano. É muita coisa. Talvez, olhando para o Brasil, 9% não seja tanto, porque, historicamente, a gente já está um pouco acostumado, calejado com esse movimento. Ou seja, a gente tem hoje uma necessidade, especialmente pelos bancos centrais do mundo todo, né, de ter que subir juros, que é o remédio amargo, para poder controlar a inflação que realmente perdeu um pouco o controle. Houve uma melhora, a gente pode olhar, por exemplo, então, para Estados Unidos, de 9, que foi o pico, hoje a gente está falando de 4, né, reduziu bem, Sim. só que a meta de um país, por exemplo, desenvolvido é 2. Ou seja, ainda tem uma longa estrada pela frente, né? A gente acredita muito que os juros, especialmente em economias desenvolvidas, vão permanecer altos por bastante tempo. E isso acaba afetando, né, o próprio crescimento das economias, porque juros altos significa esfriamento da economia, da atividade econômica. E a gente falou aí sobre os juros nos Estados Unidos. Eles também podem interferir no ciclo aí, na queda da Selic, que para nós aqui é uma das principais, né? O tema hoje, queda de juros no Brasil, talvez seja o principal preocupação no mercado local, né? Até onde vai esse ciclo de queda de juros? E aí, quando a gente olha para a principal economia, tem uma ligação direta. Porque se eu estou dizendo que a maior economia do mundo ainda enfrenta uma inflação resiliente, está girando o dobro da sua meta, e que a tendência natural é ela permanecer com juros altos por bastante tempo, a gente pode ter um movimento, e já está acontecendo, de fuga de capitais, de evasão de recursos. O Brasil mesmo, a nossa Bolsa de Valores, de agosto para cá, foram aproximadamente 30 bilhões de reais que saíram, né, alocados ali em Brasil, para comprar títulos públicos americanos, que estão no melhor patamar dos últimos 15 anos. Então, eu tenho a maior economia do mundo, selo de boa pagadora, né, tem uma credibilidade fantástica a nível global, no melhor patamar de juros dos últimos 15 anos, quer dizer, fica muito atrativo, né, o investidor do mundo mandar dinheiro para lá. E o que isso impacta no Brasil? Que se eu tenho uma oferta menor de dinheiro do estrangeiro, se tem menos dólar
circulando no país, automaticamente isso vai bater na inflação. Tem muita coisa no Brasil atrelada a dólar e, consequentemente, pode frear a velocidade com que os juros podem cair no Brasil. De repente, o cenário base que está lá projetado, ele pode não acontecer. E acho que o Christian trouxe a questão do dólar, né, e a influência que isso vai ter em relação às nossas commodities, né? Hoje, na globalização que a gente vê, todas essas questões estão relacionadas, né, Adeli? E isso vai refletir diretamente também no preço das commodities. Exatamente. O dólar é um dos formadores de preço aqui das commodities, né? A gente pegar o exemplo do soja, que hoje está implantado aqui nas lavouras da região, né? A formação do preço soja vem da Bolsa de Chicago, do preço, né? Do dólar, né? Então, o dólar, nessa perspectiva de aumento ainda, a gente já vinha, desde lá, metade do ano, a gente já falando sobre essa questão do aumento do dólar aqui no Brasil, já olhando para análise, né? No início, até a gente fazia as palestras e falava, lá quando o dólar estava em torno de 4,80, nossos analistas econômicos já trazendo uma perspectiva de dólar para o final de ano em torno de 5,10, né? E realmente isso acabou já está muito próximo de se concretizar. Lá atrás parecia ser tão distante, esses 5,10, e a gente já viu até ultrapassar esses patamares, né? Bastante em virtude disso, em virtude do aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos e diminuição de taxas de juros aqui no Brasil. E tudo no agronegócio a gente conhece muito bem a lei da oferta e da demanda, Sim. o que impacta nossos preços. Na economia também é assim, é a lei da oferta e da demanda. Bastante saída de dólares aqui do Brasil voltando para os Estados Unidos, acaba tendo menos oferta de dólares aqui no Brasil. Com isso faz com que o preço do dólar aumente. E isso dá um impacto direto no preço da soja, como eu falei, os formadores, então, Bolsa de Chicago, onde temos produção recorde mundial, estoques recordes, é uma pressão no preço da soja, né? Temos o dólar, então, que pode ser o que vai mais ajudar até o nosso agricultor com um câmbio elevado, na hora da venda da sua produção, tendo um câmbio maior, ele acaba ganhando mais com isso. Mas temos um outro fator que a gente já viu na última safra, né, que é o prêmio, né? O prêmio que sempre existiu na formação do preço, mas a gente não via o prêmio com impacto tão grande. E nessa última safra a gente chegou a ver prêmios de negativo $1,90 por bushel, né? Por bushel. Isso aí, por saca, acabou tirando R$ 27,00 do preço do soja do nosso produtor. Então, penso o impacto direto dessa situação, né? Exatamente. Ele sempre foi o que menos influenciou o prêmio em momentos negativo, outros positivo, né? E nessa safra o que a gente colheu muito negativo e foi antes, nos outros anos era o que menos impactava no preço e desta vez ele foi o que mais impactou na mudança do preço. Isso em virtude de pouca comercialização antecipada do produto, uma colheita que acabou se atrasando em virtude das chuvas. A gente viu até aqui na região, muitos tiveram que colher mais tarde e até não conseguiram plantar o seu milho safrinha, acabou plantando trigo, A janela né? ficou apertada naquela Exatamente, época, né? uma janela apertada e o Brasil inteiro colhendo todo esse soja de uma vez só, Sim. né? E aí o que é esse prêmio? O prêmio é um ajuste do que o importador está disposto a pagar em relação ao preço da Bolsa de Chicago. E como eles viram toda essa oferta, novamente, lei da oferta e da demanda, e vendo que a gente precisaria vender aquele produto naquele momento porque não havia feito tanto contrato antecipado como anos atrás, então veio toda essa pressão, não tendo, como a gente diz, não tendo telhado suficiente para todos esses grãos, né? Então houve essa pressão forte no preço da soja. E isso é um ponto de alerta também para a gente olhar para a próxima safra que está aqui plantada também para o agricultor se organizar, se precisar uma venda dentro da safra ali, está previsto também a gente ver o mesmo cenário do ano anterior. Depois a gente veio de uma safra de soja a nível Brasil recorde, milho safrinha também com altas produções, né? E agora temos também uma perspectiva de safra soja recorde, até nossa região aqui com El Niño, a gente vê realmente que está chovendo bastante, né? Sim. Diferente de anos anteriores, quando a gente sofria, né? Em anos de laninha esperando por chuva, hoje a gente está vendo bastante chuva, né? E perspectiva de boas produções da safra de soja também. Então, um parâmetro aí para o produtor ficar atento, que provavelmente a gente vai ter aí as mesmas condições, então. Isso mesmo, é um sinal de alerta essa questão do prêmio, né? É importante a gente olhar isso aí lá para o preço, principalmente no período de safra, né? No período de colheita.
Em período de entre safra, esse prêmio ele, de negativo passa a ficar positivo. Então, aí ele passa a ajudar o produtor. Mas, nesse momento, aqui no Brasil, a gente está sofrendo a produção de grãos. No Brasil vem crescendo ano a ano. Como a gente falou antes, o produtor cada vez mais especialista no seu agronegócio, produzindo cada vez mais. Porém, a cadeia produtiva aqui, o recebimento de grãos não cresceu nessa mesma proporção e não consegue crescer isso de uma hora para outra. Isso leva um tempo para se construir mais silos, Adaptação. para resolver esse gargalo que está tendo aqui no nosso país. Isso aí. O Christian, né? O Adeli falou sobre a queda de juros. Você acha que a tendência para 2024 é uma desvalorização cambial por essa questão da queda dos juros no Brasil? É até natural, né? O Adeli falava das projeções de 5,10 aí, que hoje é um consenso do nosso time de economia, 5,20 para 2024, justamente devido a esse mecanismo de Brasil corte de juros, né? Um processo gradual, faz parte de um ciclo econômico que nós estamos vivendo. A inflação, ela nos permite cortar juros, nós saímos praticamente de 12% em julho do ano passado para uma faixa de 4% agora, devemos terminar em 4,63% o final do ano. Inclusive, depois de 3 anos, é o primeiro ano, depois de 3, que o Banco Central consegue terminar o ano dentro do intervalo da meta. Não é o centro da meta, que seria 3,25, mas dentro de um intervalo aceitável pelo mercado. Então, esse mecanismo, né, de queda de juros no Brasil e lá nos Estados Unidos, especialmente, manutenção, que hoje o juros está em 5,50. Inclusive, tem reunião do Banco Central Americano hoje, né? A expectativa é de manutenção. E essa manutenção não só na reunião de hoje, uma manutenção por bastante tempo. De repente, até um Ctrl-C, Ctrl-V naquilo que o Banco Central brasileiro fez. Nós chegamos a 13,75 no ano passado, depois de aumentar de 2% em março de 2021, uma escalada que ficou por 12 meses a 13,75. E agora há condições técnicas de cortar juros, porque a inflação está mais acomodada. E esse movimento, então, de corte de juros no Brasil e manutenção de juros nos Estados Unidos acaba aproximando esse diferencial de um país que é desenvolvido para um país emergente. E se há uma aproximação, o investidor começa a fazer conta. Poxa, de repente eu não vou comprar mais título público do Brasil. Eu vou para os Estados Unidos, selo de bom pagador, está me pagando uma taxa que é a maior dos últimos 15 anos. E isso bate na oferta do dólar, a menos oferta da moeda no país. E, consequentemente, bate na inflação, que acaba dificultando, né, esse processo de corte de juros e acaba valorizando o dólar e desvalorizando a nossa moeda. E também aqui, perguntando agora para o Marcelo, já que acompanha essa situação toda, assim como a Adeli e o Christian, em relação a esse impacto no preço do dólar, vai interferir também nos preços agrícolas de forma direta, né, Marcelo? Isso é com certeza, né? Conforme foi comentado, né? Um dos balizadores em relação à formação de preço dos produtos é o dólar, né? Porque são pegos com base o preço de Chicago, né? Então, ele vai estar influenciando. E que nem foi comentado, né? O produtor, ele está cada vez aumentando a sua produção. Com a mesma área de terra, ele está usando novas tecnologias, buscando informações, ele está aumentando a produção. E com isso vai ter mais produto no mercado. E o dólar é a referência, né? A referência mundial em relação a preços, né? Sim. Com certeza. Falando em balizadores, né, o Christian iniciou aí a conversa sobre hoje, inclusive essa definição do Banco Central em relação à Selic. Aqui a gente pode levantar também qual é o patamar, né, que esse ciclo de queda de juros da economia brasileira vai ter influência aí. Você comentou um pouquinho, né? Tem uma tendência de queda da taxa Selic? Como é que a gente pode ver essa situação? Bom, então nós estamos, né, numa trajetória de queda de juros. Começamos no início de agosto, hoje inclusive. Então, assim como o Banco Central Americano tem a reunião do Copom aqui no Brasil, que deve definir pelo menos mais 0,50 de corte, seria o terceiro corte dentro desse processo de queda de juros. Isso se resultaria em 12,25. 12,25, Selic e o CDI, que é praticamente a referência para investimentos no Brasil, 12,15. Normalmente o CDI é um pouquinho abaixo. Então, a gente está numa trajetória de juros, como eu comentei antes, porque a inflação está dando espaço para isso. E como a gente falava aí nos bastidores, a pergunta de 1 milhão do mercado é essa perspectiva do patamar final desse ciclo de queda de juros. Por quê? As projeções hoje apontam 9,25 para o ano que vem e 8,75 para 2025. Esse é o nosso cenário base. Mas há uma série de variáveis, tanto internacionais quanto locais, que no meio desse caminho pode interferir nessa velocidade do corte de juros.
As projeções elas estão aí, logicamente, para dar um norte para o mercado, para o investidor, para o tomador de crédito, para o agricultor tomar uma decisão. Mas, de repente, as projeções elas não se concretizam, porque o fluxo realmente de notícias ele está bastante intenso, está bastante dinâmico e tem vários riscos aí, né, no radar, especialmente juros americanos e a questão fiscal no Brasil, que podem acabar interferindo aí nesse movimento de corte de juros. E a atividade econômica em 2024, ela pode ser beneficiada com a queda da Selic em relação ao ano de 2023, né? Sem dúvida, pensando em termos de aceleração da atividade, um processo de queda de juros naturalmente fomenta o crédito. O custo do dinheiro vai ficar mais barato. Eu, tomador de crédito, em fazer um empréstimo a 13,75 é um custo. Eu, né, tomador, fazer um empréstimo a 9,25 é outro custo. Sem contar que várias empresas e pessoas físicas têm os seus contratos, na grande maioria das vezes, atrelados ao CDI, que naturalmente vai estar caindo. Então, a dívida pós-fixada, especialmente até de empresas, ela vai estar diminuindo e isso vai gerar mais margem, naturalmente, de lucro, né, para os nossos empresários, enfim, para o cenário. É lógico que, se a gente pensar em termos nominais, fechamento do ano 2024, a projeção que a gente tem hoje está em 1,50. Ela está praticamente metade do fechamento 2023, e aí entra um fator especial que é o agronegócio. Esse ano, o primeiro trimestre foi fantástico, melhor produção dos últimos 30 anos. Dá para acreditar em 90%, 95% do final de ano 23 para o agronegócio, mas a gente não tem essa certeza e não dá para cravar que a produção no ano que vem vai ser exatamente igual ou melhor do que foi esse ano. Sim. Então, por enquanto, a nossa projeção PIB 24 está um pouco mais acanhada, mais modesta, numa média aí que o Brasil tem nos últimos 10, 15 anos, em torno de 1,50. E continuando já sobre esse assunto, Adeli, eu queria que você trouxesse algum exemplo prático para a gente, porque até a gente comentava aqui nos bastidores em relação ao preço da carne também, né? E isso pode ser também um dado para a gente entender melhor e contextualizar melhor esses impactos que essa diminuição de juros pode trazer. Você pode apresentar para a gente um impacto assim na prática, um exemplo para o produtor que está nos ouvindo? O produtor de proteínas, ele já está sentindo isso hoje, né? A gente pegar o exemplo aí da carne bovina, né? Nos últimos tempos ela vem caindo mês a mês, né? O preço da carne. Isso em função da diminuição de poder de compra que o brasileiro teve, né? Com a diminuição do PIB, as famílias brasileiras passaram a ter menos poder de compra. Com isso, eles acabam substituindo, né? As proteínas, quando a economia vai bem, né? A gente espera que melhore a nossa economia o quanto antes, para que as famílias tenham mais poder de compra, também poder viver melhor, ele vai comprar a sua carne de boi, um corte de primeira. Começa, como a gente viu nos períodos passados, começou a ter menos ganho nas famílias, ele acaba trocando essa carne de boi por uma de suíno, ou até mesmo, que aconteceu, né, bastante, por uma carne de aves, né, que é uma carne que mais em conta. Então, a pessoa acaba trocando essa proteína. Então, com uma melhora da economia, as pessoas conseguem melhorar o seu poder de compra e conseguir comprar carnes mais nobres, com isso também aumentando o preço ao nosso produtor. Vai estar diretamente relacionada a essa questão. E agora, vamos trazer aqui a questão para o Marcelo também, em relação a esses recursos, né? Agora, com foco no crédito voltado para o agronegócio. Esse poder de compra também está muito vinculado às oportunidades, né, que o próprio sistema cooperativo do Sicredi pode oferecer. De que maneira isso a gente acompanha esse cenário? O cenário de crédito trabalhado pelas cooperativas, né, são formados através de parcerias, né? Tipo assim, hoje, todo o crédito que é liberado para o agronegócio, nós temos através do lançamento do Plano Safra. O que é o Plano Safra? O Plano Safra começa dia 1º de julho, e vai até dia 30 de junho do ano seguinte. Então, nesse período, né, o governo federal anuncia as taxas de juros, que são taxas de juros equalizadas. Por mais que são taxas de juros equalizadas, nós dependemos da área de investimentos que tem que captar esse recurso, né, para nós, como crédito, poder emprestar. É aquela história, né? Eu não posso gastar o que eu não tenho, né? Então, eu tenho que ter essa captação interna, seja em poupança e investimentos, que são recursos equalizados, e empresta aos nossos associados, os produtores, uma taxa mais baixa, que ele pode estar aplicando no seu agronegócio. Ou seja, um PRONAF da agricultura familiar, ele pode ser uma taxa de 3%, 4% ou 6% de juros, de acordo com a atividade, o produto que ele vai estar financiando. Então, é uma taxa, se for ver a questão de mercado, pegar na linha de comercial,
o crédito do agro é muito mais favorável em relação à taxa de juros. Uma taxa baixa, o associado vai conseguir fazer sua produção, fazer seu plantio da sua lavoura, ele vai conseguir dar o giro com custo baixo. Então, isso tem ajudado muito, né, em termos de produtividade e na sequência de investimentos, né? Isa, e agora para a gente também apresentar, né, em relação ao que o City Farm busca, que é realmente trazer novas tecnologias, trazer oportunidades, tanto para os acadêmicos aqui dos cursos de agronomia, medicina veterinária, os nossos agricultores da região que vêm para cá, e o Sicredi também vai apresentar esses tipos de programa que vocês têm para as linhas de crédito, para custeio, de que maneira quem visitar o City Farm vai acompanhar o que vocês vão apresentar aqui. O time Sicredi vai estar aqui para tirar dúvidas também, né? Isso, no dia, conforme planejado, né? No dia 24 e 25 vai ter o pessoal do Sicredi, vai estar com uma van do Sicredi aqui presente, né? E vai estar uma equipe do Sicredi, vai ter a equipe do Agro, a equipe do Sicredi, preparada para dar informações, né? Seja o produtor lá, que é o pequeno, o médio, o grande produtor, vai ter informações. Caso tiver interesse, eu preciso fazer um investimento na minha propriedade, que nós temos hoje para a agricultura familiar. Eu preciso reformar minha casa, tem linhas de crédito para isso aí. Eu preciso ampliar ou comprar uma máquina. Hoje tem recursos, né, que podem ser atendidos aos associados de acordo com a sua atividade, né? E principalmente, né, trazer informações, né? Ver que sabe que é o momento oportuno de eu estar investindo, eu tenho a guardar, vou fazer análise, e vou ter o meu gestor de conta, né? Que ele pode estar passando informações realmente, né? Quais são os benefícios do crédito, como que posso fazer, de que forma está aplicando ele, né? Tá de olho nesses investimentos futuros aí, né? Adeli, para a gente também focar no que o Marcelo comentou aí, os produtores eles precisam estar atentos. Hoje o mercado é muito volátil, né? Mas o produtor precisa estar de olho no que está acontecendo, acompanhar a taxa de juros, acompanhar o que acontece, estar de olho, né, nas cotações. E isso é importante a todo momento. Nós, como Sicredi, a gente preza muito nessa educação financeira, desde os públicos jovens, adultos, todos os públicos, agricultores, né? A gente até veja a importância que é acompanhar essa questão da taxa de juros. Até uma análise, se eu tenho o meu produto estocado e eu ver um preço que for interessante para mim fazer essa comercialização, hoje com esses cenários base de taxa de juros, a gente pode até ali fazer o cálculo para o agricultor, ele vendendo aquele grão de soja, quanto que ele vai valorizar só na taxa de juros, né? Alguns anos atrás a gente via taxa de juros Selic 2% ao ano. Realmente ali não tinha muito impacto entre você fazer a venda da sua produção e você aplicar esse recurso numa renda fixa, né, que não corre riscos, livre de risco, e ter essa valorização da saca. Mas hoje, com essa Selic que a gente vê atualmente, faz toda a diferença. A gente tem que, na hora de pensar na sua comercialização, pensar também no pós-venda, no que eu vou investir isso aqui, se eu tenho um preço bom, se não seria o momento de eu garantir essa venda, né? E aí rentabilizar esse recurso através de taxas de juros, e a gente tem várias opções de investimento muito boas, inclusive uma que o agricultor gosta muito, que é a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, né? Que esse dinheiro ele é investido de volta ao agronegócio, ou seja, ele investe lá e esse dinheiro volta para o agronegócio através de linhas de crédito, né? Acaba ajudando, então, o próprio agricultor, e o governo ainda dá um benefício, que é uma isenção de imposto de renda nessa aplicação. Então, tem várias oportunidades de investimento, né? E a gente pode estar ajudando também o agricultor a rentabilizar ainda mais a sua produção após a sua venda. Adeli, você falou que o produtor tem que ficar de olho nos impactos, né? E essa questão, eu acho válido a gente também ressaltar que a gente tem que prestar atenção agora no petróleo, que a gente está tendo aí uma diferença no preço, isso vai impactar na produção, nos custos ali, no pós-colheita, né, na hora do transporte. Então, quais as perspectivas para isso? Isso mesmo, a gente está vendo aí, infelizmente, né, mais uma guerra acontecendo, Mais né? um conflito aí, né? Exatamente. E aí esse conflito acaba impactando diretamente no preço do petróleo, pois são grandes produtores. E o preço do petróleo já inicialmente desde o preparo da lavoura, né, lá passando os herbicidas para preparar a sua lavoura para iniciar, do plantio, durante os tratos cultivares, né, na colheita, como você falou, até no frete. Então isso impacta diretamente aos custos do produtor. Mas tem uma outra parte que começa lá atrás, que é a parte principalmente dos adubos, né, onde que
muito é utilizado para a produção dos fertilizantes, desde lá no momento de quebrar a rocha, transportar isso aí com máquinas. Isso aí tem um custo muito elevado do petróleo. Já na sua produção, esses fertilizantes eles vêm para cá através de navio, que tem um consumo muito alto de petróleo, e aqui também o transporte interno. Então, isso faz com que, havendo aumento no custo do petróleo, os fertilizantes também devem ter um aumento no seu custo. Então, isso também é algo importante do agricultor ficar de olho. Aham. E a tendência aí após guerra é uma alta nos valores? Como que é? Então, os fertilizantes, a gente viu na última guerra Ucrânia e Rússia, a gente viu subir rapidamente os custos e subir estratosfericamente, né? Mas da mesma forma que subiu também, no momento que sobe muito, o agricultor acaba consumindo menos fertilizantes. Aqui no Brasil, a gente sentiu esse impacto, né? Sendo que no Brasil, nós fazemos 2 safras, né? Então, não deu tão bem a safra de soja, nós temos a safrinha, que pode nos salvar o nosso ano, né? Compensar. Exatamente. Mas grande parte das áreas produtoras no mundo, Estados Unidos, por exemplo, eles fazem uma safra só por ano. E se eles não fizerem aquela safra bem feita e que tem uma lucratividade boa, ele acaba inviabilizando o ano dele. Então, se nós estamos pensando em cortar gastos com fertilizantes, o norte-americano já cortou isso há muito tempo. Isso acontece no mundo inteiro, não havendo a demanda pelo fertilizante, essa queda aconteceu rapidamente e bruscamente. Hoje a gente vê de novo um risco de um aumento, a gente já viu nos últimos meses aumentos nos fertilizantes. Então, o agricultor realmente tem que ficar de olho. Inclusive, já teve bastante vendas para a próxima safrinha, né? A soja já está toda implantada aqui, já foi utilizado fertilizante, já todos compraram, mas a gente já viu vários produtores comprando para o safrinha. Aquele produtor que ainda não comprou, tem que realmente ficar de olho agora, porque já está acontecendo esses aumentos aí nos fertilizantes. Então, realmente mostra como o agricultor precisa ficar antenado. Hoje, eu digo que além de ter que cuidar da sua atividade lá na agricultura, dos preços, ainda tem que acompanhar esses cenários mundiais aí de conflitos, de guerras, infelizmente, que vem acontecendo. Porque tudo vai ter essa influência, né? Então, como a gente conseguiu acompanhar aí a tendência de crescimento desses preços, né, Christian? A gente está numa trajetória de alta já há alguns meses. Podemos colocar aí que do segundo semestre, né, a partir do segundo semestre, a tendência para o petróleo mundo é de alta. E agora nós temos esse catalisador aí que é o conflito no Oriente Médio. Se a gente olhar para o cartel que comanda o petróleo no mundo, né, liderado especialmente aí por Rússia e por Arábia, o posicionamento deles para o mercado é de corte de produção. A gente está falando de menos 2 milhões de barris dia. Isso está contratado até o final do ano. Consequentemente, com a menor oferta, o preço tende a subir. A gente ficou várias semanas aí a patamares de 75, 80 dólares. E já antes da guerra de Israel, nós já estávamos nos aproximando de 90 dólares. Praticamente, a gente teve um aumento de 25% nos últimos 6 meses. E agora, com o conflito, a preocupação do mercado global é uma escalada desse conflito, saindo ali do território Israel e Palestina, e, logicamente, atingindo o Irã, que publicamente parece ser um defensor do Hamas, e, de repente, atingir a própria Arábia, que são 2 grandes produtores e exportadores de petróleo do mundo. Então, para curto prazo, eu estava vendo o fechamento de ontem do barril Brent, que é a referência, inclusive, para a Petrobras, fechou a 88. A expectativa de curto prazo perto de 100. Então, a gente tem pelo menos, fora os 25% que já houve nos últimos meses de valorização, pelo menos mais 13% de aumento. E a gente sabe que petróleo não é só combustível, é uma matéria-prima para muita coisa no mundo. E a Petrobras, especificamente falando de Brasil, ela tem um programa interno, que é o PPI, que é o Programa de Paridade Internacional, que segue petróleo e segue dólar. Ou seja, a partir do momento que os acionistas que estão por detrás pressionam para a empresa obter mais lucratividade, a gente pode ter um movimento mais contínuo de aumento de preços. Recentemente, a gasolina caiu 12, mas o diesel aumentou 25 centavos. E se a gente olhar hoje preço gasolina e diesel, nós temos uma defasagem pequena, mas ela existe, em torno de 3%. Mas isso é uma dinâmica que todos os dias há um certo reajuste. Ou seja, isso pode impactar na inflação que eu comentei agora há pouco, que está mais acomodada, está mais próxima do centro da meta. Então, esse conflito, com certeza, só potencializa esse processo de alta do petróleo. E a gente tem aí o nosso principal parceiro, né?
a China tendo uma retomada econômica, isso aí vai ser uma variável que vai impactar no crescimento econômico do Brasil e do mundo? Assim, China, que é segunda maior economia do mundo, nosso principal parceiro comercial, esse ano deve entregar um PIB de 5%, pelo menos. É um PIB bastante significativo, inclusive comparando com o Brasil, que tem uma média muito abaixo disso, mas olhando para o histórico de China, nos últimos 30 anos, é metade. A China tem uma média de crescimento de 2 dígitos nos últimos 30 anos. Então, esse ano... a projeção é 5%. Porque a China ela não tem uma expectativa de crescimento, ela tem uma meta. O governo vem no começo do ano e impõe que a economia tem que crescer tanto. Na virada do ano, tinha-se uma expectativa até acima de 6, porque a China passou os últimos 2 anos praticamente em lockdown. Sim. No final do ano, vários protestos aconteceram, né? A população foi para as ruas e o governo teve que ceder e a flexibilização aconteceu. Só que a gente tem uma crise no mercado imobiliário, que representa aí em torno de 30% da economia chinesa. Enquanto essa crise ela não se resolver, a gente vai continuar vendo dados muito mais negativos do que positivos para o mundo. 5% de crescimento é um crescimento fantástico. Só que China está desacelerando no consumo de commodities. A ideia do governo atual, do Xi Jinping, é uma prosperidade mais comum, ou seja, é um consumo mais local, é consumo de varejo e tecnologia mais interno. China não está, como de repente há 15, 10 anos atrás, onde houve aquele boom das commodities e China praticou, a nível mundo, o êxodo rural. Milhões de pessoas saíram do campo para a cidade, então teve que construir edificações. E aí o Brasil foi um grande beneficiado, vendendo minério de ferro. Se a gente olhar, por exemplo, hoje dois termômetros da economia chinesa, a bolsa chinesa está subindo 2% no ano, quer dizer, isso mostra o quanto que o apetite a risco e crescimento está baixo por parte do mercado local e internacional. E se a gente olhar a inflação da China, nos últimos 12 meses, está em zero. Quer dizer, a gente olha para esse termômetro e vê o quanto que a economia realmente, apesar de repente chegar nos 5%, que é o objetivo, não está ganhando tração. E aí, para o Brasil, que é o principal parceiro, a gente deixa de arrecadar dinheiro, vendas. A gente recebe menos transações comerciais. Isso, logicamente, afeta investimentos no Brasil, menos investimentos, e tira a possibilidade de a gente amortizar a nossa dívida pública, que é bastante alta. Isso vai impactar diretamente nas vendas do agronegócio brasileiro, né? Como o Cristian explicou, Deli. Com certeza, a China é nosso maior parceiro comercial, né? E nas commodities, pensando em commodities agrícolas, né? Nesse momento o Brasil exportando bastante milho para a China, né? Inclusive eles estão dando preferência hoje para o milho Brasil em relação ao milho Estados Unidos, né? Faz com que pode trazer melhores preços, né? Dependendo de continuar esse bom número de exportação para a China. Soja, então, nem se fala, né? Nosso maior comprador, sempre importando bastante. O próprio boi China, né? Que a gente falou um pouco aqui sobre a questão interna do consumo da carne bovina. Mas a China também é nosso maior importador de carne bovina, né? Então, eles consumindo mais carne bovina aqui no Brasil também ajuda o nosso produtor internamente. Então, realmente, a economia da China impacta muito no agronegócio brasileiro, porque eles são grandes compradores nossos, né? Além dos minérios que eles compram, das commodities, né? No lado agrícola, nossos commodities são realmente bastante comercializados com a China e isso tem um impacto direto no preço aqui interno. Bem, a gente está se encaminhando, infelizmente, porque estamos aqui cheios de informações novas, né, com a equipe do Sicredi, mas a gente está se encaminhando para o fim do episódio e todo fim do episódio a gente pergunta 2 questões para os nossos entrevistados. Uma delas é em relação ao que vocês esperam para o futuro do mercado. Mas, nesse caso, a gente está falando aí, né, das expectativas para a safra também, 23, 24, desses resultados. Agora a gente está implantando aí a soja na nossa região, terminando o plantio aqui na região, né? Queria que vocês me dissessem qual a expectativa de vocês para o mercado em relação à produção agrícola e commodities no geral, começando pelo Marcelo. Isso é uma questão, né, bem interessante, né? Que nós vemos numa safra passada, onde o custo de produção foi alto para você estar plantando seu soja e milho, e na hora de comercializar, os preços abaixaram. Então, agora nós vamos entrar nesse ano safra, o soja já teve uma redução dos custos, né? Até para baixo o petróleo, a questão dos adubos, né? Que já reduziram o preço, né? Então, nós vamos ter um custo de plantio mais acessível. Então, esperamos que lá na frente, né, os preços se comportem, até aumentem um pouquinho melhor a questão de preços, para que o produtor tenha um resultado bom. Outra questão bem interessante que vale destacar aqui, que até foi comentado pelos colegas, existe uma tendência no aumento do petróleo.
e o petróleo vai influenciar na formação de preço do adubo, que é um dos principais ingredientes para o plantio. Então vai do planejamento do produtor, né? Se eu já finalizei minha safra de soja agora, já tenho os insumos para a safra de milho comprado, por que não se planejar, ver com os seus parceiros e tudo, por que não já pensar no adubo do soja do ano que vem? Por que não planejar? Existe hoje opções dentro do mercado financeiro, inclusive a Sicredi é uma delas, que tem condições de estar fazendo uma aquisição de insumos antecipado, um planejamento para o adubo do ano que vem. É uma alternativa, a pessoa vai planejar, talvez vai começar a pegar agora, para talvez diminuir o custo de plantio lá na frente, ele fica livre dessa oscilação de preço em relação ao adubo, né? Então, é questão de planejamento, né? E nós estamos à disposição, né? Precisou do Sicredi, estamos aí, né? Muito bem, muito bem. Adeli, Eu trago aqui realmente a força do agronegócio brasileiro, né? A força que a gente tem de recuperação, né? A gente olhar aí períodos passados, onde começou a guerra da Ucrânia e a Rússia, muitos agricultores viam as empresas, né, trazendo a questão de que poderia faltar fertilizantes para plantar aquela safra, né? Agroquímicos também. E a gente viu que no ano de 2022 o Brasil conseguiu importar mais fertilizantes que no ano que antecedeu a guerra, né? Então mostra como o país aqui pode se organizar, né, e conseguir atender essas demandas. Outro ponto, safra 2021-2022 foi a pior safra da história que a gente teve, né? A gente viu aqui na nossa região produtores colhendo de média 30, 40 sacas por alqueire, né? Foi um período de laninha, 2 anos seguidos aí, né? Nessa safra foi a pior. E a gente viu a última safra sendo a maior safra da história do Brasil. Ou seja, saímos da pior safra para a melhor safra. Mostra como o agronegócio aqui tem um poder de se fortalecer, de se reinventar e seguir para frente, né? E a gente já está com grande parte das lavouras aqui de soja implantadas, já um custo menor, né? Então a gente já vê uma visão melhor para essa próxima safra, né? Onde que a gente já planta com menos custos, onde que as margens de lucro já começam a se voltar até para uma normalidade aí, coisa que no último ano safra, né, a gente teve bastante dificuldade tanto no soja quanto depois no milho e no trigo mais ainda, né? E agora a gente vai para uma nova fase. Como a gente viu aqui o poder do brasileiro, do agricultor brasileiro de recomeçar, de começar uma nova safra e buscar algo melhor, agora a gente está indo para um momento onde que a gente vê um período saímos do Laninha, entrando para o El Ninho, então perspectiva de melhores safras a custos mais baixos. Então a gente vê ótimas perspectivas para o agronegócio brasileiro. o agronegócio é dinâmico, né? Exatamente. É isso que a gente consegue analisar aí. E o agronegócio brasileiro, então, ele é exemplo para o mundo nós somos hoje o país que mais entrega produtos agrícolas para o mundo. A gente alimenta 10 bilhões de pessoas no mundo, então a gente vem cada ano crescendo essa produção exponencialmente. Então a gente realmente é muito visto pelo mundo inteiro como esse grande poder do agronegócio e o nosso agricultor aqui na ponta que faz a diferença para que isso aconteça. Aí. E você, Christian? Eu defendo a tese que a economia pode contribuir com o agro dentro da ideia de previsibilidade. Ou seja, a gente olha para a macroeconomia e entende que um país pode ter um crescimento constante, não o chamado voo de galinha, quando a gente tem uma confiança pelas pessoas que fazem parte daquela economia, daquele mercado. Ou seja, as incertezas, elas não dá para dizer que a gente vai tirar as incertezas, elas sempre existem, mas elas serão minimizadas. E de que forma que eu vejo que o cenário Brasil pode contribuir para essas incertezas serem minimizadas? Especialmente uma harmonia entre os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, cumprimento, por exemplo, das regras fiscais, né? Cumprimento daquilo que está imposto lá no arcabouço fiscal. Isso traz bastante previsibilidade para o mercado. A execução das reformas que estão sendo pautadas no Congresso, a gente está na iminência da reforma tributária ser aprovada no Senado. Se a gente olhar hoje, o Brasil é líder mundial de cálculo de horas para se calcular um imposto. Quer dizer, é perda de produtividade. Você está colocando o seu colaborador, o seu funcionário para calcular imposto, poderia estar produzindo. Então, a gente tem a reforma administrativa para poder enxugar um pouquinho a máquina pública. Os custos hoje são elevadíssimos com previdência e funcionalismo público. Então, eu acredito que essa harmonia entre os poderes, né, todo mundo falando a mesma língua, com certeza vai trazer previsibilidade,
vai fazer com que as pessoas sejam empreendedoras, produzam, consumam mais, e isso vai acabar impactando lá no campo, na venda do produtor, na produção do nosso associado. Não tenho sombra de dúvidas com relação a isso. Muito bem, muito bem. E você, Isa? O que eu espero? Eu espero muita produção e custos baixos. Muito bem. Isso aí, gente. A gente agradece pela participação de vocês aqui conosco no Agrocast FAG. Também quero agradecer a participação aqui nos bastidores da Tamires e do Rodrigo. Olha lá na nossa câmera lá de cima, a Tamires e o Rodrigo que estão ali no cantinho acompanhando com a gente também. Um bom trabalho para toda a equipe do Sicredi. A gente se vê de novo no City Farm. Marcelo, Adeli e Christian, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal, o Agrofag, aqui no YouTube, e acompanhe conosco os próximos episódios também. Até mais, pessoal!